Fala, galerinha, seguinte, hoje tem Brasil e Argentina. Esse vídeo aqui vai tentar mostrar para você algumas coisas que poderiam deixar o Brasil mais parecido com o Real Madrid. Eu não tô exagerando não. O Brasil tá nas eliminatórias aí encerrando, né, fazendo a última curva das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, jogando mal, mas conseguindo seus resultados, ganhando a Colômbia na Bacia das Almas, num gol de sorte no finalzinho, no chute do Vinícius Júnior que desviou. Mas o Brasil tem muita coisa que pode aprender com o Real Madrid. Até porque tem dois craques do Real Madrid que estão na nossa seleção, que são o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Então eu vou fazer aqui uma comparação rapidinha sobre esses dois times para mostrar para você que talvez a solução para a nossa seleção ter um futebol mais decente esteja mais perto de nós do que a gente imagine. Então, já deixa aquele like para já não ter que ficar lembrando, já faz logo, deixa aquele like pra gente, quanto mais like, mais gente vê a gente, mais você ajuda o meu canal. Eu sou Marcelo Duó, narrador da Band News FM, da Rede TV, e aqui a gente fala de futebol and narração esportiva, tá bom? Eu fiz uma comparação do time do Brasil que jogou com a Colômbia e o Real Madrid que jogou com o Atlético de Madrid na Copa do Rei da Espanha. Que foi um jogaço, né? Foi pros pênaltis e tudo mais. Copa do Rei ou foi Champions? Nem, tô louco, né? É Champions, que Copa do Rei, tá maluco? Eu vou começar fazendo uma comparação de modelo de jogo, tá? Que eu acho importante, antes da gente vir aqui pro modelo, pro posicionamento médio dos jogadores. Pra mim, ó, esse é o Brasil que jogou contra a Colômbia. Aqui no campinho, bonitinho, é um 4-4-2 clássico, tá bom? Só que a gente sabe que, no real ali no jogo, o Brasil joga num 4-2-4. Porque esse cara aqui é atacante, esse cara aqui é atacante, esse cara aqui é atacante, esse cara aqui é atacante. Como joga o Real Madrid, onde está Vinícius Júnior e Rodrigo? Quando tá todo mundo, é um 4-4-2... mais ou menos, tá? Por quê? O Modric é um armador, o Tchouaméni é um volante. Mesmo que não jogue o Tchouaméni, jogue o Camavinga, que ele até entrou inclusive nesse jogo, né? Quando o Valverde joga de volante e o Lucas Vázquez entra de lateral, o modelo não muda muito. É mais ou menos a mesma coisa. Então, ó, existe uma plataforma de jogo que é mais ou menos o que o Brasil bota em campo. Tá bom, mas quando a bola rola, muda tudo. A primeira diferença está aqui. Posicionamento médio dos jogadores. Olha onde a galera do Real Madrid está aglutinada aqui. Essa é a média de onde eles ficam no campo depois que o jogo termina, tá? Então você pode notar aqui que são basicamente quando o Valverde está jogando de lateral, que é uma coisa que o Brasil não consegue fazer, porque não tem... Tentou fazer com o Danilo, mas o Danilo não é esse cara. Um lateral que ajuda a começar a jogada, né? Então, o Valverde, quando o Real Madrid tem a bola, ele vira um meia, um armador, que é o que ele é. Ele deixa a lateral aqui e fica mais ou menos um 3 zagueiros aqui, de sobra. Tá? Os 2 zagueiros, o Rüdiger e tal, o Asensio. Quando não era o Asensio, era o Militão. E o lateral esquerdo, que é o Mendy nos jogos da Champions, é um cara que ataca um pouco mais. Tá bom? Então, a gente já nota que o Real Madrid é um time que se posiciona mais junto e mais pra frente no campo. Tá bom, vamos pegar o Brasil contra a Colômbia. Posicionamento médio. Olha o time do Brasil, gente. Esse é o gol do Alisson. Esse é o gol da Colômbia. Dá uma comparada. Aqui, ó, praticamente 80% do Real Madrid no campo de ataque. Aqui... só os 4 atacantes no campo de ataque. Então já tem um primeiro defeito aí, pra mim, básico da seleção brasileira, que é compactação. Dá uma olhada aqui nesses buracos, ó. O Brasil não é um time compacto. O Real Madrid é um time compacto. Por ser compacto, o Real Madrid consegue jogar mais à frente no gramado. E olha que o Real Madrid, muitas vezes, é pressionado na sua defesa, e uma das coisas que a minha... lindinha Natália Ferrão fala muito lá na ESPN, é verdade, porque ela conhece o Real Madrid, torcedora emérita, que uma das coisas mais impressionantes do Real Madrid é como eles saem da pressão. Quando eles são marcados na sua saída de jogo. E uma coisa que o Brasil não consegue fazer. Mas também por quê?
Primeiro que tem um trabalho de tempo do Ancelotti e tal, embora se você pegar as comparações de escalação mudou muito, o Toni Kroos não joga mais, o Modric é meio que um reserva de luxo e tudo mais, mas o princípio de jogo continua aqui. E segundo que eles jogam muito mais perto um do outro do que o Brasil, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Então agora vamos com então, primeiro grande defeito coletivo da seleção brasileira. O Brasil é um time que não é compacto. Isso já deveria ter sido corrigido, tá? Então vamos lá, vamos comparar os caras que jogam no Real Madrid e na seleção brasileira para ver ocupação de espaço. Eu não estou falando de passe certo, de finalização, estou falando de ocupação de espaço. Comportamento em relação ao todo, tá? Vinícius Júnior no Real Madrid. Isso aqui é a média dele, tá? Todo jogo é isso. Tem um vermelho mais aqui, certo? Na ponta esquerda, que é onde ele joga mais. Ele até volta, mas ele não volta tanto, porque ele precisa pegar essa bola aqui no meio-campo e começar a construir jogada. Com o Mbappé, olha onde tá onde o Mbappé fica mais em campo, ó. Procurando o Vinícius para uma primeira associação, antes dele ir para o lugar dele, que é aqui perto da área. Mbappé, camisa 9. Vinícius Júnior, ponta esquerda. Vamos ver na seleção? Na seleção, o Vinícius está aqui, ó. Ele não tem nenhum lugar em vermelho. No máximo aqui, ó. Muito diferente daqui. O que demonstra que ele, primeiro, tem que correr muito mais do que ele deveria, porque olha como ele vem, olha como ele recua muito na seleção brasileira para marcar lateral, o que no Real Madrid ele não faz. Não faz. E ele não tem praticamente ninguém para associar, salvo o Rodrigo, porque joga junto. Às vezes aqui, na intermediária, e nada mais. Porque o Rodrigo não vem para cá como o Mbappé faz no Real Madrid. Quem deveria fazer esse trabalho se fosse uma coisa parecida? O João Pedro. Olha onde está o João Pedro, que é o centroavante. Um centroavante móvel, mais ou menos que nem o Mbappé. Ele está em um monte de lugar e não está em lugar nenhum. Caindo para o outro lado, em que não tem ninguém para ele associar. Ninguém. Ó, o Rodrigo, o Rafinha, que no Barcelona é um ponta esquerda, é um ponta direita. Ó o Rafinha aqui de 10. Ó, onde ele tá? Ele tá em um monte de lugar, menos onde ele tem que estar, gente. Quem é o armador mais ofensivo do Real Madrid? Olha o Modric onde fica. Olha o Valverde onde fica. Olha o Rodrigo onde fica. O que significa isso, gente? Ó, são 3 talentos que se concentram numa região do campo. Rodrigo, aqui, né, no caso, Rodrigo, Luka Modric e Fede Valverde. 3 talentos técnicos, jogadores que sabem passar a bola. O Rodrigo tem o drible, o Modric tem visão, o Valverde tem o passe. São 3 características que se complementam no mesmo setor do campo. Ó. Então aqui a coisa acontece, meu irmão. Do lado direito, mesmo quando joga o Lucas Vazquez, que é muito ruim. Aqui do lado esquerdo, quem é que faz isso? Vinícius, Mbappé e Jude Bellingham, que se mete a besta a armar no centro e na direita. Esse cara seria o Paquetá, ou talvez na cabeça do Dorival seja o Neymar, quando o Neymar estiver bem, se é que um dia ele vai estar bem, para fazer esses movimentos que o Bellingham faz no Real Madrid. Para associar e ter jogada. O Brasil não tem isso, gente. Quem são os armadores do Brasil? O Brasil não tem armador. Bruno Guimarães é um volante, ó. Tá mais aqui, tá mais aqui. É um cara de um primeiro passe que até chega aqui, mas não tem... Os jogadores do Brasil não tem ninguém em vermelho em lugar nenhum, do meio para frente. Porque eles correm o campo todo. É uma loucura isso. Não tem físico que aguente, é por isso que esse time não aguenta correr. Gerson, quando estava em campo,
Ficou pouco em campo, mas também é um cara de passe, marcação e nem é muita marcação, mas de um primeiro passe. Aí no lugar dele entrou o Joelinton. Olha o Joelinton, gente. Olha o mapa do Joelinton. Olha o Joelinton. E quem que chega aqui pra pensar o jogo? Pra se associar com o Rodrigo? Ô Rodrigo, onde tá, gente? Ô Rodrigo do Real Madrid, onde fica? Pelo amor de Deus. Sabe? É um exemplo rápido, 10 minutinhos de vídeo, pra mostrar pra você o seguinte: falta comissão técnica no Brasil. Porque o Dorival já deveria ter visto isso. É uma coisa muito simples. Se os nossos principais jogadores jogam no melhor time do mundo, que é o Real Madrid, que não tem laterais de grande nível como nós também não temos, porque o Fran Garcia é um cara muito dedicado, marcação, correria, nada mais. O Mendy não é nada disso, não marca ninguém. O Lucas Vázquez é muito ruim. Então o Real Madrid também não tem lateral. Tem 2 grandes zagueiros, nós também temos 2 grandes zagueiros. O Real Madrid tem excelentes volantes. Mas quem marca mesmo é o Tchouaméni. E o Valverde fica ali, só que o Valverde é um volante que marca e joga. Só que o Real Madrid tem armadores. Ele é pensado para ter armadores. Quem arma o jogo no Brasil? O Brasil não tem armador. Então temos aqui um problema de pé de obra, talvez. A gente não tem no futebol brasileiro, e não tem, porque a gente não encontra quem tinha no Paquetá. O cara que pensa o jogo, que dá o passe para iniciar uma jogada de ataque mesmo, que pifa um cara, que... Não tem. A gente não tem um Bellingham, a gente não tem um Modric, a gente não tem um Valverde. Não tem. Então essa trinca do Real Madrid falta para a seleção brasileira, certo? Tá bom. Mas a gente não pode pegar o Gerson e tentar fazer do Gerson um Bellingham. O Gerson tem categoria, o Gerson tem habilidade. Por que ele tem que jogar de volante se nós não temos um armador? Bota o Joelinton do lado do Bruno Guimarães aqui e adianta o Gerson para fazer essa função? Será que a gente tem que jogar com os 4 mesmo atacantes? Por quê? Será que a gente não pode tentar fazer do Rodrigo um Mbappé na seleção brasileira? Um cara que não é um 9-9, um cara que ataca pelo lado. Então, tem soluções. Só que tem que ter alguém que pense essas soluções e se baseie em algo. E eu não vejo um outro time que poderia ser aproveitado do futebol internacional mais apropriado para a nossa seleção do que o Real Madrid, porque nós já temos 2 jogadores que jogam lá. Em nível mundial, 2 dos maiores jogadores do mundo. Então pega a plataforma dos caras e reproduz, cacete. Não vai ficar igual? Claro que não vai ficar igual. Mas você consegue ter um jogo, um time mais compacto, um time que joga mais adiantado, um time que joga mais. Não é rouba a bola, o volante rouba a bola, dá num dos 4 atacantes aqui, seja o que Deus quiser, gente. Como é que pode isso? Olha isso aqui. É a seleção brasileira, cara. Você não pode jogar com 6 caras no campo de defesa, assim. Jogar nem é recuado, nem adiantado. Ué, o que é isso aqui? Olha a diferença, gente. Até saiu aqui o negócio. Olha a diferença. O Real Madrid ataca pra cima, aqui nesse quadro. Olha a diferença. De novo, ó, pra você comparar aí. Não dá, né? Não dá. Precisa melhorar muito. Quero saber o que você pensa. Deixe nos seus comentários aí o que você faria se fosse técnico da seleção brasileira para melhorar o desempenho desse time, que é cada vez mais sofrível e sofrido de ver jogar. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal. Todo dia tem um vídeo novo para você. Valeu.